Nos últimos dias tem surgido nas redes sociais um debate de que o protetor solar não seria tão necessário assim. A gente sabe que a exposição ao sol sem proteção pode causar manchas, envelhecimento precoce e até câncer de pele. Por isso, é importante entender o que realmente é mito e o que é fato, né? Vamos tentar reverter aí, esclarecer as fake news e reforçar os cuidados com a pele. Por isso, recebemos a médica dermatologista, a doutora Elisa Grando. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Como é que as pessoas começam, né? A gente sabe que começa, às vezes, da cabeça de alguém, essas fake news, mas tem alguma base, né, que talvez até tenha, faça algum sentido, mas acabe não sendo correto? Por que acontecem essas coisas? Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, tudo bem? tudo Obrigada bom? pelo convite. Então, já faz um tempo, na verdade, um grande tempo, que tem algumas correntes que dizem não use protetor solar porque faz mal. Na verdade, o protetor solar é a única coisa que a gente sabe que consegue filtrar os raios ultravioleta da radiação solar, que é o que causa o câncer de pele, que é o principal foco, né? Proteção do câncer de pele. E o protetor solar, ele tem compostos químicos, né? Químicos e físicos. Então, tudo que tem composto químico, você não usa, né? É uma coisa que vai intoxicar, que vai ser absorvido pela corrente sanguínea, que vai causar, né, mal em outros sentidos. Mas existem vários estudos mostrando que essa absorção é mínima, né? E numa pessoa adulta, principalmente, esses componentes não causam problema nenhum. Então, o benefício que o protetor solar traz é muito maior do que qualquer malefício que ele poderia trazer. E aí, falando nisso, né, nessas composições, provavelmente deve ter alguém que é alérgico a um componente e não ao outro, mas sempre vai se achar uma solução para que use um filtro solar, ou talvez um caso muito raro de que alguém que não possa usar, né? Com certeza. Então, existem sim as alergias a parabenos, a outros componentes químicos, então a gente procura protetores mais limpos, né? As fórmulas mais clean, que estão bastante em alta. Agora a gente tenta, claro, evitar o máximo possível a gente fala de disruptores endógenos, que são componentes que podem alterar alguma questão hormonal também. E existem os filtros apenas físicos, que esses, assim, é como se fosse uma hipoglós melhorada, sabe? Hipoglós, É uma barreira física mesmo, né? É uma barreira física mesmo e, por exemplo, antigamente passavam, né? Hipoglós mesmo no rosto, surfistas principalmente, mas a gente consegue agora, com a tecnologia, fazer um produto que seja esteticamente aceitável e que seja só protetor físico. Então, existe essa possibilidade também. Ele é o quê? Eu acho que eu não conheço. Ele é transparente? Ele Sim, é a cor da pele? É transparente. Existem os com cor também, né? Mas é cor da pele mesmo. Existe o sem cor e o com cor, que acrescenta mais um produto que é o óxido de ferro, mas que também é físico, bem inócuo, assim. E como escolher o melhor filtro solar para cada pele, para cada pessoa, para cada ocasião? Como fazer essa escolha da forma mais correta possível? Então, tem muita gente ainda que fala, eu não consigo usar protetor solar, porque fica oleoso. Hoje em dia a gente tem muito protetor solar que consegue deixar o toque seco, anti-oleosidade ou até com alguma hidratação, né? Não tem mais desculpa, eu digo. Inclusive, tanto de quantidade, qualidade e o preço. Porque assim, tem protetores mais caros, logicamente, porque tem vitamina C e outros componentes junto. E tem os protetores solares que são mais em conta, que a gente consegue comprar no dia a dia e que conseguem ter o toque seco, não fica mais aquele brilho, né? Dos protetores solares que se usavam na praia, que era pro corpo e rosto mesmo, protetor e a família inteira. E ficava delicado e um brilho. Então, hoje em dia tem opção. Então, se você tem uma pele mais oleosa, procurar o sem óleo, né, oil free, toque seco, anti-oleosidade, que já tem alguns que conseguem controlar a oleosidade e também já tem mais um benefício, inclusive. E quem tem a pele mais seca, procurar algum com mais hidratação. Tem o ácido hialurônico junto e outros que fazem essa função também. E entre o químico e o físico, qual escolher? Que situações a gente pode mudar para o sol físico, para essas barreiras diferentes? Isso, então geralmente o físico a gente opta mais em crianças, gestantes, né? E quem tem alguma reação alérgica a algum outro componente. Se não, pode ser usado qualquer protetor normal, assim. Aqueles que a gente tem, né? Você citou agora vários, são vários tipos, né? De todos os tipos possíveis. Os com cor, que às vezes até substitui a nossa maquiagem, né? Que já usa como base. Eles surtem o mesmo efeito mesmo? Sim, então o protetor com cor, ele normalmente tem a mesma composição dos outros, mais um componente. Então tem o óxido de ferro junto que vai dar o pigmento. Então assim, a gente acaba tendo a proteção
e um pouco a mais. E isso ele protege principalmente contra a luz que vai causar manchas. Então, assim, não é nem tanto quanto o câncer de pele, ele não vai proteger tanto contra a radiação ultravioleta B, que é a principal do câncer de pele. Mas para envelhecimento e mancha, ele é uma coisa a mais. Então, você pode fazer ou o uso do protetor sem cor e passar sua base por cima, vai ter basicamente o mesmo efeito. Mas por uma praticidade, pode ser usado o protetor com cor também. Hoje em dia tem os camada leve ou alta cobertura, né? Então substitui bem mesmo. Doutora, você falou no começo da nossa entrevista aqui que nada substitui o protetor solar, o filtro solar. Então, assim, chapéu, camiseta, guarda-sol, né? Ficar na sombra, ficar na barraca, sei lá. Tudo isso vai ajudar, mas ele não substitui mesmo, Não assim. substitui. É só um extra. Exato, são adicionais. A gente também recomenda, né? Não vai ficar só com o protetor também torrando no sol, que ele também não vai conseguir fazer todo o efeito. Mas a proteção física, então, óculos escuros, chapéu, isso consegue ajudar a diminuir um pouco a incidência, só que acaba, por exemplo, ainda refletindo um pouco da radiação, que ela não vem só direto do sol, por isso que é importante adicionar o protetor também. E lembrar aqui, porque às vezes as pessoas ainda ficam em dúvida ou querem se enganar. Em todos os dias, mesmo nos nublados, nos de chuva, é importante a gente usar o protetor solar. É muito importante, porque assim, quando tá nublado, diminui sim um pouco da radiação ultravioleta que acaba passando aqui, né, para a Terra. Mas aproximadamente 80% ainda passa, mesmo com nuvem, né, mesmo com chuva, o sol tá ali igual, né, então ele acaba passando. E outro ponto que eu acho importante falar é por causa da manutenção da rotina. Se a gente acaba assim, eu só vou passar nos dias de sol, né? A gente acaba que tem um dia de sol que, ontem estava com chuva, não passei e acaba perdendo essa questão da continuidade. Então, tendo a rotina de acordou de manhã, escovou o dente e já passa o protetor solar como se fosse uma parte, né, que a gente já... É como escovar o dente, Exato, então. escovar o dente é uma coisa que todo mundo faz, né? Por que o protetor incomoda tanto, né? Então, eu falo para os pacientes, deixa do lado. Nem a pessoa mais ocupada do mundo não tem, né? Tem uns segundinhos para passar o protetor e então acaba... não tenho tempo. Tem. Então é só uns segundinhos, é só questão de se organizar e criar o hábito. E só para a gente encerrar, reforçando então que não é só uma questão de muito além, né, de estética, de queimar a pele, não queimar a pele, da mancha ou não da mancha, é realmente a prevenção do câncer, né? Exatamente. Então, assim, a radiação ultravioleta aumenta muito o câncer de pele, né? Tanto a exposição direta quanto a exposição indireta, a nossa região tem muita gente com essa predisposição genética e a pele mais clara. Então, esse sim é o principal ponto, além de tudo. Vamos lá, combatemos então as fake news. Doutora Elisa Grana, muito obrigada por ter vindo. Excelente fim de semana. Igualmente. Até o verão a gente fala mais.